Amados irmãos, vamos hoje compartilhar alguns versículos do Salmo 92, começar com esse texto do Salmo 92 e entendermos algumas lições que podemos tirar deste Salmo para a nossa vida. Salmo 92, então, diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, é exaltado para sempre, mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem e derramaste sobre mim o óleo novo. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos e os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. O Salmo 92, um salmo de Davi, deixa muito claro nos seus versos finais que os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. A Bíblia não raras vezes nos compara a árvores plantadas pelo Senhor. Isaías diz que nós somos como carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Em Êxodo capítulo 26, Moisés nos compara, a Bíblia nos compara com a acácia. Salmo 92, a Bíblia nos compara ao cedro do Líbano. A figura do cedro é utilizada para comparação conosco pelo menos por 40 vezes nas Escrituras. Portanto, irmãos, nessa noite eu quero pensar com você quais são as coisas que existem, as comparações que existem nas Escrituras com as árvores que o Senhor plantou, e aplicar essa verdade na tua vida. Em Êxodo 26, se você puder, abra sua Bíblia comigo em Êxodo 26. Êxodo capítulo 26, Deus dá ordens para a construção do tabernáculo. E ele vai mostrar no versículo 30, faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado. E Deus então mostra para Moisés o tabernáculo e pede que seja feito o tabernáculo de madeira de acácia. E hoje eu quero falar com você sobre a acácia e o cedro, e como isso se parece com a sua vida e com a minha vida. E você tirará em nome de Jesus lições. Primeira comparação é com a acácia. Deus manda construir o templo, porque Moisés no Êxodo 24 versículo 8 aspergiu sangue sobre o povo, e o sangue santifica. E porque o sangue santifica, em Êxodo 24, 8, Deus diz, a partir dali, construa o tabernáculo e eu habitarei no meio de vocês. Precisamos entender que o Antigo Testamento nos ensina muitas coisas como sombra do Novo Testamento. Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus manda construir um templo para ele habitar entre o povo, no meio do povo. Porém, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, está escrito que nós somos o santuário de Deus. Nós somos o santuário de Deus e Deus habita em nós. No Antigo Testamento, o que Deus está mostrando é que aquele tabernáculo é uma figura do nosso corpo.
Aquele tabernáculo é uma figura para nós mesmos. E Deus manda Moisés fazer de acácia. A acácia é uma madeira cheia de nós, é uma madeira retorcida, é uma madeira dura. A acácia simboliza a nós, porque o pecado nos endureceu, o pecado nos encheu de nós e nos retorceu. A vida com as suas circunstâncias difíceis, os abusos, as perdas, as dores, fizeram a nossa vida muitas vezes ser retorcida e se encher de nós, e nos tornar muitas vezes duros. E Deus não escolhe o cedro do Líbano para fazer o templo, mas Deus escolhe a acácia, porque a acácia se parece conosco. Porém, quando Deus manda Moisés cortar a acácia, nós precisamos entender que para usar a acácia para fazer o templo, ela precisa ser desligada da terra. Para sermos templo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos morrer para essa vida e nascer para uma outra vida. A acácia cortada, ela é desenraizada, desligada deste mundo para se tornar templo. Assim também nós. Primeira lição: não dá para seguir a Deus, para servir a Deus, para ser templo do Espírito Santo, se você estiver enraizado no mundo. Colossenses capítulo 2, versículo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós precisamos estar enraizados em Cristo e não no mundo. A segunda lição que aprendemos ali em Êxodo 26, 27, na construção do tabernáculo, é que a acácia precisava ser feita tábuas iguais. A segunda lição que aprendemos sobre a acácia é que ela precisa ser feita tábuas iguais. Nós somos todos iguais, irmãos. Se você entregou a sua vida a Jesus, você não é menor e você não é maior que ninguém. Portanto, quando entendemos isso, não temos problema nem com baixa autoestima, nem com alta autoestima. Nós somos todos filhos para Deus. Deus manda colocar as tábuas na vertical. O que isso significa? A posição da igreja, a posição do crente é em pé, é olhando para Cristo, é adorando a Deus. Deus manda colocar as tábuas de acácia sobre uma base de prata. A acácia, quando vai para ser templo, ela não toca mais o mundo, mas ela fica sobre uma base de prata. A base de prata significa o sangue de Jesus. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas esse mundo não pode mais nos contaminar. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos mais a este mundo. Outra coisa importante na construção do templo é que Deus manda colocar argolas, engastes, prendendo uma tábua na outra. No sangue de Jesus, nós somos aliançados e feitos um corpo só. Eu preciso dizer a você, e entenda essa aplicação: juntos nós podemos resistir, mas uma casa dividida não prevalecerá. E em último lugar, Deus manda revestir a acácia com ouro puro, de forma que quando você olha agora a acácia, você não vê mais a acácia, mas vê o ouro puro. Isso simboliza o último estado da salvação, a saber, a glorificação. Então, no mundo espiritual, quando se olha para você e para mim, não se enxerga mais a acácia, mas enxerga-se sim o sangue de Jesus. Essa é a primeira aplicação sobre a acácia, que está falando sobre ser templo, que está falando sobre o que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Perceba que para você ser templo, você só precisou dizer sim: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Para você ser templo, você precisou crer no sacrifício de Jesus, que Ele morreu no meu e seu lugar, e a partir daí nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus, morada de Deus. É essa a aplicação que entendemos em Êxodo 26 e 27, quando Deus manda construir o templo com acácia. Mas não só o templo, Deus também manda construir a mesa da proposição e também a arca da aliança e até as varas que carregam a arca da aliança da mesma madeira, acácia.
que simboliza a nossa natureza, que foi coberta com ouro, que simboliza o sacrifício de Cristo. Uma vez que você entenda isso, agora eu quero fazer a aplicação sobre o cedro, porque esta mensagem da acácia eu já preguei em outro culto, por isso estou passando por ela mais rápido, para você entender que existe uma aplicação da acácia como uma obra de Deus na nossa vida. Mas a aplicação que está aí no Salmo 92, nos últimos versos, quando Davi nos compara ao cedro do Líbano, agora não tem mais a ver somente com aquilo que Deus fez, mas tem a ver com o que eu vou fazer com aquilo que Deus fez. Porque o cedro do Líbano, irmãos, precisamos entender que o cedro do Líbano, quando plantado, ele leva 5 anos para crescer 5 centímetros. Quando você planta o cedro do Líbano, e ele diz que nós cresceremos como o cedro do Líbano cresce em 5 anos, 5 centímetros, isso aqui, para o lado de fora da terra. Porém, cresce 1,5 metro de raiz. O que aprendemos com isso? Que aquele que está em Cristo, primeiro precisa crescer para baixo, ou seja, na intimidade, no relacionamento, na oração, na confissão de pecados, no quebrantamento. Não é conhecer a Cristo e querer só crescer para cima, para aparecer. O que eu vou fazer para Deus? Como é que eu posso ser visto pelos homens? Como eu posso me projetar? Não, quem está em Cristo deve ter a preocupação primeiro de crescer na raiz e não para cima, porque se você tiver uma raiz pequena, qualquer chuva, qualquer vento, qualquer tempestade pode te derrubar. Mas aquele que está sobre a rocha, este é inabalável. Entenda a aplicação do cedro. 5 anos e parece que não aconteceu nada, porque tem só 5 centímetros para fora, mas tem 1,5 metro de raiz para baixo. Esse é o primeiro entendimento. Um crente não vai subsistir as dificuldades da vida sem ter raiz. Vai ser arrancado pelas tempestades, vai ser destruído pelas adversidades. E tem mais, irmãos. A árvore com raiz pequena, o sol seca, o sol mata, o deserto destrói. Mas o cedro do Líbano não é assim. O cedro do Líbano não para de crescer a sua raiz. E as outras árvores, a maioria delas, quando encontram uma rocha, uma pedra, as raízes se amontoam em cima da pedra e param por ali. O cedro do Líbano não. Encontrando uma rocha, uma pedra, as raízes começam a abraçar essa rocha e continuam a crescer. Qual é a aplicação? A aplicação é que as raízes, quando encontram a rocha, abraçam a rocha. A rocha na Bíblia é Jesus. As nossas raízes precisam estar fundamentadas em Cristo, e nós devemos nos firmar em Cristo, estar enraizados em Cristo, porque se você tentar arrancar um cedro, você não consegue, porque ele já abraçou a rocha é Jesus. Como está o seu relacionamento com Jesus? Você abraça Jesus só com os seus lábios? Você honra o Senhor só com os seus lábios? Ou você decidiu honrar Jesus no seu secreto? Abraçar Jesus significa amá-lo, servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo, conhecê-lo, desejá-lo e desejá-lo desesperadamente. Porque nas circunstâncias difíceis que estamos vivendo como hoje, ou nos abraçamos à rocha, ou não vai sobrar nada. E as adversidades, irmãos, são boas para nos fazer crescer em raiz. Mas o cedro do Líbano não para por aí. A raiz não para de crescer até encontrar a água. E somente depois que encontra a água é que o cedro do Líbano realmente começa a crescer. A água é símbolo do Espírito Santo. Quando esse cedro do Líbano encontra essa raiz, encontra a água,
O cedro chega a 40 metros de altura, mas só quando encontra a água. E a água é símbolo do Espírito Santo. O que isso significa, irmãos? No deserto não dá para ficar contando com chuva. Crente que vive de congresso, crente que vive de show, crente que vive de espiritualidade do YouTube, crente que vive de espiritualidade dos outros, pegando água de poço, não entendeu ainda o Evangelho. A raiz descer até encontrar a água significa nós termos um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, a água que vem de cima, no sentido do clima, ela pode vir e pode não vir, mas a água, o lençol freático, ele sempre estará lá. Não dependa de água externa, não dependa do clima, não dependa das circunstâncias para adorar a Deus. Tenha uma adoração perene, perseverante, de alguém que tem a sua raiz, que já encontrou a água. E quando encontramos o Espírito Santo, então nós somos ensinados, nós somos capacitados, nós somos fortalecidos e nós somos usados com poder, com autoridade, com unção, com ousadia, com coragem, por esse mesmo Espírito, para glorificar a Deus. Quando encontramos o Espírito Santo dentro da aplicação do cedro, então nós crescemos e começamos a dar frutos, e frutos que glorificam ao Senhor. Amados irmãos, a aplicação do cedro do Líbano é essa: precisamos ter raízes. E eu quero te dizer que as raízes vêm de um relacionamento pessoal de intimidade com Deus. Raízes não vêm de relacionamento superficial com Deus. Existem muitas pessoas que estão se alimentando de outras pessoas. Não façam isso. Não se alimente de outras pessoas, se alimente do Deus vivo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Amados irmãos, o pão da vida é Jesus, Ele é o alimento verdadeiro. O próprio Jesus disse: eu tenho um novo alimento para apresentar para vocês, é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Precisamos entender que não teremos sucesso para prevalecer as adversidades da vida, as dificuldades da vida, essa pandemia que estamos vivendo e outras coisas que virão ainda sobre nós, se as nossas raízes não estiverem abraçadas na rocha que é Cristo e não estiverem lambendo as águas que é o Espírito Santo. Não venceremos. Só poderemos vencer se decidirmos colocar as nossas raízes sobre Cristo, sobre o Espírito Santo. Essa é a figura do cedro do Líbano. A figura da acácia mostra o que Deus fez por nós, mas a figura do cedro do Líbano mostra um processo de santificação, um processo de busca, de fome de Deus, de sede de Deus. Tem gente, irmãos, que está querendo crescer demais para cima para ser visto, mas está com uma raiz bem pequenininha. Logo quando chegar a primeira adversidade, não subsistirá. Não se preocupe com o que os outros podem ver. Se preocupe com o que Deus está vendo. Se preocupe com o lugar onde estão as tuas raízes. Por isso, nessa noite, eu quero refletir com você sobre isso. Como você tem desenvolvido a sua espiritualidade? Quanto tempo você tem dado para Deus? Quantas horas Deus tem da sua agenda? É Deus que está na sua agenda? Ou é você que está na agenda de Deus? Amados, eu não sou contra nem livros, nem cursos, nem congressos, nem contra bons ensinos e estudos. Eu sou a favor disso. Mas eu entendo que nós só crescemos de verdade quando nós temos um relacionamento com Ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.
você ser uma acácia revestida de ouro puro foi obra de Deus. Mas você se tornar um cedro com 40 metros de altura é obra do Espírito Santo e fome e sede de Deus. A última aplicação que quero fazer nesse texto é que o cedro do Líbano, quando você bate nele, quando você espanca ele, quando você colide com ele, ele exala perfume. Essa é a última aplicação. Quando ele é agredido, o cheiro dele é bom. A Bíblia diz que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Amados irmãos, como temos reagido às pancadas que temos levado? Como temos reagido às injustiças, às dores, às aflições? Que possamos exalar o bom perfume de Jesus Cristo. Que as pessoas possam sentir o cheiro da presença de Deus na sua vida. Que você possa ser uma carta viva de Deus. Que você possa ser uma pessoa forte e usada por Deus. Porque Deus quer e deseja usar a sua vida. Mas as suas raízes, onde estão? A sua espiritualidade, como ela está? Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? Quero desafiar a você a dar as primeiras horas, ou a primeira hora, ou pelo menos 30 minutos iniciais do seu dia ao Senhor. Você e Ele, você e a Bíblia, você, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Deus fala. Desafio você a ouvir a sua voz, a seguir os seus passos, a ser usado com ousadia pelo Espírito Santo. Amém, amados? Hoje é isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Alegre-se. Você é acácia do Senhor. Mas você precisa crescer como um cedro do Líbano. E lembre-se que o cedro do Líbano tem a raiz nas águas. Por isso, chovendo ou não, ele está verde. Chovendo ou não, ele vai frutificar. No sentido espiritual, ele vai frutificar. Chovendo ou não, ele estará em pé. Porque ele não retira suas forças das circunstâncias. E nem de água parada. Ele retira as suas forças da água viva que corre por baixo da terra. Que eu e você possamos retirar forças da água viva que é o Senhor. E que rios de água viva fluam do teu interior. Amém? Vamos orar encerrando. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. E queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos comprou com o teu sangue. E o Senhor usou essa figura tão linda da acácia no Antigo Testamento para falar de nós. Que apesar de sermos duros, cheios de nós, retorcidos, o Senhor mesmo assim nos escolheu, nos tirou do mundo, nos colocou sobre a rocha, nos cobriu de glória do sacrifício de Cristo e nos tornou templo do Espírito Santo. Mas o Senhor não fez só isso. O Senhor nos chamou a sermos cedros, homens e mulheres que estão pouco preocupados com o que as pessoas estão vendo ou pensando, mas muito preocupados em estarmos enraizados em Cristo Jesus. Que possamos abraçar a rocha, que possamos encontrar as águas do Espírito e crescer e amadurecer até alcançar a estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, Senhor, que possamos todos nós permanecermos inabaláveis no Senhor. Nesse tempo de escassez, nesse tempo onde nós somos desafiados a um novo modo de vida, decidimos
que as nossas raízes não pararão de crescer até estarem encharcadas com as águas do Espírito Santo. E quando as dificuldades da vida nos assolarem, possamos nós exalar o bom perfume de Cristo. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana cheia de vitórias em nome de Jesus.